Olá, você do outro lado! Está começando, ouvinte, a ouvir mais um episódio do seu Via Econômica. Como sempre, eu não estou sozinho. Tawan Santos, meu companheiro de bancada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com você? Boa tarde, meu amigo Eric. Boa tarde, queridos ouvintes. Quem vos fala é Tawan Santos, né? Eu sou consultor e economista, e meu amigo também é economista, né? Eu não falei no último episódio, mas eu lembrei agora. Agora estamos com uma bancada só de economista. Agora não é tipo um formando de economia, né? Pois E bem, meu eu amigo, vou colar grau essa pode. semana. Vou te mandar o link depois aí para você acompanhar a minha colação de grau, tá? Eu não tive colação de grau, não. Eu achei isso um absurdo. Eu vou bater na fax. Cara, Ninguém me avisou de colação de grau. Mas tudo bem, faz parte. Mas, meu amigo, por favor, introduza o tema, né? Antes de você introduzir, deixa eu dar alguns avisos para quem está ouvindo a partir desse segundo episódio, né? Então, querido ouvinte, estamos mudando o formato temporariamente. Estamos fazendo um formato mais curto, uma duração de torno de 15 a 20 minutos, né? Indo à contramão dos modelos atuais de podcast, onde vamos comentar sobre um tema principal e destrinchar e opinar sobre eles, né? É importante salientar esses pontos. O outro ponto é que voltamos a utilizar somente áudio temporariamente, mas quem sabe voltamos a aparecer. Contudo, estamos em áudio. Mas um dia a gente volta. Se você quiser ver as nossas caras, é só você dar uma rolar aí no YouTube que você encontra aí algum episódio que eu ou o Eric esteja aparecendo, tá bom? Meu amigo, por favor, introduza o tema para mim e para os ouvintes e vamos debater sobre esse tema. perfeito. Se o ouvinte aí mais informado ou menos informado se lembra, né? A gente está enfrentando agora no Brasil, enfrentando não, né? Estamos lidando aí no Brasil agora com a discussão da volta dos jogos de azar, né? Os cassinos, os bingos, tudo que envolve aí esse tipo de recreação. E, enfim, né? Fazendo um panorama bem rápido sobre os jogos de azar. Desde 1946 a gente tem essa proibição no Brasil, né? Obra aí do presidente Chico Gaspar Dutra, o cara que substituiu Getúlio Vargas aí no seu primeiro mandato. Enfim, existe toda a discussão, né, sobre isso. A gente está enfrentando no Brasil agora um momento de crise muito grave, né, e uma das facetas dessa crise versa sobre a arrecadação do Estado. Então, né, um dos principais argumentos aí da frente parlamentarista a favor da legalização dos jogos de azar consiste nessa parte da arrecadação de impostos, né, de que você teria ali uma atividade econômica legalizada, né, onde o Estado poderia fazer sua fiscalização, cobrar os seus impostos, isso atrairia mais pessoas no ramo de turismo, né, a gente teria mais um tipo de estabelecimento aberto aí para que mais imposto fosse arrecadado, você tivesse mais atividade econômica, mais emprego sendo criado, né, a gente sabe aí que cada esquina do Brasil hoje tem um caça-níquel, tem um jogo do bicho, imagina todo esse potencial, né, toda essa vontade que o brasileiro tem de ganhar dinheiro no fácil, se divertindo, pudesse aí, enfim, brincadeira à parte, né? Pudesse tomar forma de fato de negócio, né? E poder aí abrir postos de trabalho, né? De arrecadação de impostos, como eu já disse. Tem toda essa discussão. A minha opinião sobre a minha tendência política e civil, digamos assim, é sempre antiproibicionista. Acho que a partir do momento que um indivíduo quer fazer algo que não coloque a vida dele em risco e não coloque a vida de outras pessoas em risco, tá tudo certo, né? A minha única oposição a isso é armas, né? Acho que armas, de fato, tem que ser proibido e acabou. Mas tratando-se de drogas, tratando-se de coisas como jogos de azar, por exemplo, acho que é fundamental a gente dar essa liberdade, né? Vários lugares do mundo a gente tem esse ramo, né, legalizado, e a partir do momento que a gente legaliza, a partir do momento que o Estado dá o seu aval para o funcionamento desse estabelecimento, a chance disso cair na mão de facções, né, de crime organizado, de pessoas mal intencionadas, a chance dessas pessoas se apossarem desse negócio diminui bastante, né? Quando a gente faz isso, a gente entrega isso para a mão da sociedade civil. Então, é muito mais seguro, né? Ter
a liberação desse tipo de atividade. Torço muito para que isso aconteça. Torço mais ainda em saber que a principal oposição ao jogo de azar hoje no Brasil, né, em questão de pauta mesmo, política lá em Brasília, é a bancada da Bíblia. Então, tratando-se de bancada da Bíblia, né, que é de longe uma das mais asquerosas e retrógradas que a gente tem no Brasil hoje, tudo que eles são contra, a gente é a favor. Né? Então, libera cassino pra galera aí. Todos os argumentos eu já dei e agora é com você, então. O que é que você acha disso aí? Bom, vamos por parte. Assim, eu não sou contra a bancada da Bíblia. Vai com calma. Mas eu entendo que muitas das coisas que eles defendem é considerado um retrocesso para a sociedade. Porque o que eu vejo, o que eu entendo, né? A bancada da Bíblia, né, como você fala, ela tinha que defender o direito dos seus seguidores, dos seus cristãos dentro da política e não querer impor o cristianismo à força na base da política, que aí já entra no critério que realmente distorce muito o propósito e acaba que realmente se torna uma bancada criando um asno pelos próprios cidadãos, entendeu? Porque não avança, eles procuram sempre criar uma conservação ali das coisas. Então, eu defendo nesse sentido, obviamente, eu já falei em alguns episódios, eu sou cristão, então é óbvio que eu vou tecer sobre isso, mas eu concordo com você que muitas das coisas que eles tentam impor é um retrocesso para a sociedade. Esse é um fato de que eu acho importantíssimo, não dentro dos púlpitos, né, mas dentro das igrejas, em locais longe do púlpito, né, na área externa e tal, que seja discutido política de forma mais madura, né? Entender que o que está no púlpito não quer dizer necessariamente que vai ser seguido pela sociedade, que é um ponto muito importante. O segundo ponto, que eu acho interessantíssimo que você falou, que você é a favor da liberdade. Isso me cheira, meu amigo, que você já está vindo pro meu lado. Você está vindo pro meu lado, pode vir. Eu aceito você, meu amigo. Vem, eu te dou um abraço aqui, ó. Ó, nós liberais somos legais, venha pra cá. Você defende a liberdade do indivíduo, né? E eu concordo com você nesse ponto. Eu também defendo a liberdade do indivíduo como um bom clássico liberal. Eu acredito que o indivíduo tem o direito de fazer o que quiser da vida dele. Contudo, isso não quer dizer que eu não entendo de externalidades, né? Entenda-se externalidades de forma mais simples como consequências, né? Tudo que a gente faz gera uma consequência não somente para si, mas para os outros. Então, por exemplo, você falou, né, das armas, né? Eu sou a favor do armamento, mas tem que estudar a externalidade desse armamento que pode causar. Por exemplo, também sou a favor que a pessoa possa usar cigarro, que é um exemplo mais claro, né? Você pode usar seu cigarro, mas você sabe que se você fumar num local fechado, você não está expondo somente você à nicotina, como outras pessoas à nicotina, né? A turma inteira, as pessoas inteiras que estão ali naquele local. Mesma coisa as drogas, né? Eu sou a favor que a pessoa possa se drogar à vontade. Contudo, tem que ver quais são as drogas que causam externalidade negativa, né? Consequências negativas para o outro. Então, por exemplo, um cara que se utiliza de cannabis, ele não causa externalidade negativa, muito pelo contrário, são pessoas totalmente tranquilas, calmas e que é um amor de pessoa. Eu me sinto mais seguro no lado de alguém que usou cannabis do que alguém que tem problema com álcool, porque às vezes o álcool faz a pessoa ser violenta, né? Pois bem, encurtando um pouquinho essa história, entra-se na questão dos cassinos, né? Dos jogos de azar. E eu acredito que o jogo de azar só traz externalidade, né? Consequências externas, né? Em raros casos, né? Quer dizer, em casos específicos, isso que eu queria me referir. Em casos específicos. Por quê? Quando um indivíduo ele se vicia no jogo de azar, ele destrói as finanças das pessoas que estão ao seu redor. E é preciso estudar para entender por que desse mecanismo, né? Não acho que cabe o Estado intervir,
Eu não acho que o Estado tem que intervir nisso. Porém, eu acho que o Estado tenha que, na questão dos jogos de azar, tenha que realmente colocar impostos, né? E se beneficiar nisso e traduzir esses impostos em educação. Dentro dessa educação, educação financeira, um controle financeiro, que, em consequência, vai melhorar a visão dos indivíduos perante as finanças, né? Então, por exemplo, um cara que tem educação financeira, ele pode simplesmente entrar no jogo que é considerado pay to win, entre aspas, né? Que é um jogo que você tem que comprar, gastar dinheiro para comprar itens que vão te tornar mais forte, que também são considerados jogos de azar, depender de quem esteja falando. E simplesmente o cara que tem educação financeira entende que ele não vai torrar todo o dinheiro naquele jogo. Ou se for, vai gastar no limite. Então, por exemplo, R$ 50 no mês, R$ 100 no mês. E eu acredito que isso pode ser traduzido nos cassinos, né, convencionais. A pessoa pode simplesmente ter uma educação financeira, né, já de base e de outros cursos e tudo mais, principalmente em escolas públicas e faculdades públicas, em órgãos públicos, né? E o cara pode chegar ali, entender por causa dessa educação que ele não precisa torrar todo o dinheiro no jogo de azar, ele pode entender como funciona o mecanismo do jogo de azar, e aí ele entrar muito mais respaldado nesses cassinos, né? Mas só para fechar esse meu ponto de vista, meu amigo Eric, eu acredito que os jogos de azar sendo legalizado e descriminalizado seja positivo, né? Eu até fiz uma sequência nos meus stories explicando mais ou menos a minha linha de raciocínio. Eu acho que é positivo, sim, contudo que o governo tenha uma fiscalização maior para evitar práticas de lavagem de dinheiro, né? Acontece muito em países que tem isso, porque às vezes o cara vai ali com dinheiro e aí o cara pode alterar nota e tal, mas enfim, em todo, eu acho que a maior preocupação de curto prazo seria essa, e no longo prazo é pegar esses impostos e reverter em educação, principalmente educação financeira, para tentar amenizar essas situações específicas, né, de cara viciado em jogo, que muda tudo e tudo mais, entendeu? Mas eu acho que sim, deveria estar mais presente. Um outro, e eu lembrei agora de um outro ponto, é que esses cassinos clandestinos, eles, como dizem, eles financiam muitas outras coisas, né? Isso não sei o que digo, né? Eu vi um podcast de um especialista em segurança pública que ele fala como isso corrói outros tipos de ilegalidades, né? Financiam outros tipos de ilegalidades. Os contraventores conseguem financiar outras práticas, né? Mas, tendo essa legalização, pode amenizar essa situação, né? Pois bem, meu amigo, essa é a minha opinião, né? Meu ponto de vista. Queria saber com você se você tem algum outro ponto de vista, porque já temos aí já nossos 15 minutinhos falando sobre o tema, apontando tudo direitinho e já entrando na reta final. Mas se tem alguma coisa para comentar? Eu acho que você tocou num ponto importante sobre essa questão da lavagem de dinheiro, né? De você ali estar atento a isso, né? A não permitir que seja ali um espaço onde as pessoas possam dar seguimento às suas atividades legais, né? É importante estar ligado nisso. Mas fora isso aí, eu acho que é vantagem a gente legalizar. Vamos acompanhar aí as próximas cenas e ver o que é que dá, né? Mas por hora seria isso, meu cara. Eu concordo com você, eu sou a favor de que legalize tudo, contudo. Eu sou a favor que legalize tudo, mas contudo, que se estude a externalidade e que reverta os impostos para amenizar essas externalidades negativas, né? É um raciocínio mais simples para todos os debates, todas as questões, aborto, armamento, drogas, tudo isso, se partir dessa linha, você vê que as coisas se encaixam, né? Pois bem, entrando na reta final, vale dar um aviso aqui para vocês, queridos ouvintes. Estamos agora no Apoia-se, uma forma de você nos patrocinar, tá bom? Vamos deixar o link na descrição. Vamos também deixar na descrição
as nossas redes sociais, nos sigam lá, pois divulgamos quando saem os episódios por lá, tá? Sobre o Apoia-se, quando você entrar, vai ter um vídeo explicando como é que funciona. Existem duas modalidades para poder você ajudar a gente. Tem uma modalidade mais simples, tem uma modalidade um pouco mais cara que tem outros benefícios, né? E entrando no quadro da recomendação, eu não poderia deixar de recomendar, meu amigo, uma série que fala sobre lavagem de dinheiro e cassino e jogo de azar. Essa série Boa. tem na Netflix, tá na terceira temporada. É Ozark. Ozark, né? Ozark. K. Isso. Aquele K assim, né? É. Deu um bug agora, mas foi. Ozark. Eu recomendo essa série. É um consultor financeiro. Não, eu não faço isso antes que vocês perguntem. É um consultor financeiro que se envolve com a máfia mexicana, tem que lavar dinheiro para os caras, e aí eles entram em várias situações bem complicadas e tem soluções melhores ainda. E ainda falam sobre uma forma de lavar dinheiro que é sobre os jogos de azar, tá? Vocês vão gostar, fica aí a minha recomendação. E você, meu amigo Eric? Eu vou divulgar um livro. Vou recomendar, na verdade, um livro. É uma série de livros, na verdade. Eu não sei se eu realmente não me lembro se eu já recomendei. Eu estou no terceiro volume dessa série. Ela tem 4, que é a coleção Brasilis, de Eduardo Bueno. Você lembra se eu já recomendei ela? Já recomendou, mas não tem problema de recomendar de novo, não. Pois é, Porque às vezes mas essa. tem, tem pessoas que não ouvem aquele episódio e aí pode casar aqui com esse episódio, a pessoa ouve. Não tem Exato. problema, não. Pode recomendar algo de novamente, não tem problema. É isso, porque daquela vez eu acho que eu estava lendo o volume 2, que é o Náufragos Traficantes e Degradados. Eu estou lendo agora o Capitães do Brasil, que é o volume 3. O Capitães do Brasil fala sobre aquela época que a gente sabe que aconteceu no Brasil e que a gente só sabe que as capitanias hereditárias, algumas deram certo e a maioria deram errado. Né? A gente resume o estudo dessa parte importantíssima da história do Brasil desse jeito. O que é um problema, né? Porque, enfim, foi um período gigante da nossa história ali, até 1549, que foi o ano de fundação da primeira capital do Brasil. A gente teve esse momento, né? Em 49 anos aí, a coroa portuguesa arranjou uma forma de administrar essa colônia, né? Que era o Brasil aí, do outro lado do Atlântico. E Capitães do Brasil fala sobre essa época. O livro é ótimo, a linguagem do Bueno é excelente. Já tocando no assunto e recomendando também, vou recomendar 2 coisas, né? Fala de Eduardo Bueno, já vou recomendar também um podcast de Eduardo Bueno. O do Flow, você pode ignorar, não é tão legal assim como ele, mas o Mais Que 8 Minutos, do Rafinha Bastos, é uma entrevista ótima, conteúdo de primeira, e enfim, Eduardo Bueno é engraçadíssimo, é sagaz, ele é um ídolo para mim, assim, acho que quando eu conhecê-lo... Você tá falando, meu amigo, você tá falando, eu já botei aqui para assistir mais tarde, tá? Pode continuar a Boa, recomendação. muito bom. Você ainda falou mais de 8 minutos, né? É isso. Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, é mais que 8 minutos, eu acho o nome. Com o Eduardo Bueno É. é excelente. O Eduardo Bueno ele tem uma eloquência muito grande para ofender as pessoas, e eu acho isso uma qualidade muito importante, assim. E ele ofende muito o Rafinha Bastos, ofende muito a galera de direita também, e enfim, é uma curiosidade. Uma curiosidade nessa recomendação é que no mais que 8 minutos, Rafinha sempre mantém um padrão de 1 hora. Só que nesse episódio, Rafinha estendeu para quase 2 horas. Para você ver que realmente é um bom episódio, né? Exatamente. E É um sinal que é um bom episódio. Quando você vai nos comentários aí do programa, todo mundo fala, pô, esse foi o melhor programa. Ouvi o do Flow e ouvi esse é muito melhor. Melhor entrevista do Rafinha, enfim. Você pode até não ler o livro que eu recomendei. Agora ouça o podcast. Ouça o podcast que é muito bom. Agora vamos encerrar. Um abraço, querido ouvinte. Um beijo. Você pode dar tchau, man. Eu só tava dando tchau antes. Um beijo. Volte. Não sou
honra. Venha nos ouvir mais vezes. Obrigado. Valeu!